Cada pessoa tem a sua própria estrutura psicológica para encarar este momento de perda. E nós vamos ver, através dos exemplos bíblicos aqui citados, que dependendo das circunstâncias em que o fato ocorreu, em que essa perda, essa morte, essa separação ocorreu, a mesma pessoa pode ter atitudes diferentes, pode encarar de forma diferente esse infortúnio. E você está preparado neste momento para perder alguém? Creio que ninguém vai responder que está preparado, mas você consegue absorver este tranco? Porque algumas pessoas se entregam tanto ao pranto, à dor, que chegam mesmo a entrar em depressão e às vezes depressão profunda, porque não conseguem superar, não conseguem trabalhar estes momentos. Vamos ver aqui alguns exemplos de irmãos do passado, servos de Deus, que tiveram que encarar a perda de um ente querido e que tiveram reações diversas. Vamos analisar primeiro o caso de Abraão quando perdeu Sara, a sua esposa. Vemos isto em Gênesis capítulo 23, versículo 2. Diz assim: ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Sara viveu 127 anos e Abraão era mais velho que Sara. Portanto, podemos entender e interpretar que foram mais de 100 anos de vida conjugal. E agora Sara faleceu e Abraão se encontrava em luto. A palavra diz que ele chorou, ele concedeu aquele período de luto, de pesar pela falta que lhe fazia Sara. Todos nós, quando perdemos os nossos entes queridos, seja um colega de trabalho, seja um amigo, seja um irmão da igreja, seja um parente, esposa, filhos, quando nós perdemos esse ente querido, nós temos o pesar, nós temos que ter e nos reservar alguns momentos de luto. Por uns um pouco mais, por outros talvez um pouco menos, mas o certo é que nós devemos reservar um período de luto e de choro pela falta que aquela pessoa vai nos fazer, pela saudade que antecipamos. Mas nós vimos aqui que Abraão, ele foi forte, ele passou por esse momento, perdeu uma companheira de mais de 100 anos de coexistência, mas ele foi forte. Ele separou aquele momento de luto e de choro, mas logo em seguida, se nós continuarmos a ler o texto aqui, nós vamos ver que ele providenciou o enterro, providenciou o sepulcro, o local onde seria sepultado o corpo da sua amada. Ou seja, Abraão passou com nota 10 por aquele momento de perda. Agora nós vamos ver o caso de Jacó, outro grande servo de Deus e que era neto de Abraão. Contudo, que teve um comportamento totalmente diferente do que teve o seu avô, ou seja, do que teve Abraão. Em Gênesis capítulo 37, versículo 35, nós vemos que Jacó teve a seguinte atitude. Disse assim: todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não. É em luto que descerei ao Seol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Nesse momento, Jacó tinha acabado de receber a notícia do falecimento do seu filho José, aquele a quem ele demonstrava maior carinho, maior amor. E diz a Escritura que os seus filhos, seus demais parentes, se chegaram a ele para consolar naquele momento de dor, naquele momento de pesar, de luta, de choro, de pranto. Mas Jacó disse não. Aquela dor, aquela perda foi tão forte que mesmo Jacó, sendo um grande servo de Deus, ele não conseguiu suportar, não conseguiu absorver aquela perda,
ao ponto de recusar o consolo dos seus familiares, dos seus filhos, daqueles que se chegavam a ele para consolá-lo. E disse: eu descerei ao Seol, ou seja, ele iria morrer, ele iria à sepultura chorando o seu filho. Nesse sentido, querendo dizer que jamais seria consolado, que jamais deixaria de chorar a dor da perda de seu filho. Isso nada mais é, irmãos, do que uma depressão profunda. Claro que naquele momento ele não sabia, mas o seu filho nem tinha morrido. E às vezes nós desesperamos, às vezes nós entramos em um sentimento tão profundo de angústia, de dor, por algo que nem aconteceu, ou que nem vai acontecer. Este foi o caso de Jacó. Jacó não soube, não conseguiu, não aguentou absorver a perda de seu filho. Agora nós vamos ver como outro grande servo de Deus reagiu diante de 3 momentos que ele teve de confrontar com a morte de um ente querido. Vamos ao primeiro. Está em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e de seu filho Jonatas, entoando esta lamentação. Davi tinha Saul como seu pai, e muito mais, ele tinha ainda a Jonatas como fosse um irmão. E o sentimento de amizade deles era muito profundo, então Davi sentiu muito a perda de Saul e também a perda de Jonatas. Ou seja, 2 grandes perdas no mesmo dia. E como que ele encarou esse momento? Ele chorou esse momento, ele lamentou esse momento cantando uma lamentação. Ou seja, ele lamentou aquelas perdas, exaltando as qualidades que aqueles 2 possuíam como guerreiros, como amigo, no caso de Jonatas. Ele demonstrou que aqueles 2 homens era uma grande perda, não só para ele, como também para todo Israel. Ou seja, ele honrou, no seu maior momento de dor, ele honrou a existência de Saul e de Jonatas. Já em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, diante da morte do seu filho recém-nascido, Davi adotou o seguinte comportamento: mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Vemos aqui então uma postura diferente do mesmo servo de Deus, em situações diferentes, em relações de afinidades diferentes. Agora era um filho. Ou seja, dá-nos a entender de que ele deveria chorar muito mais, lamentar muito mais a perda do filho. No entanto, ele se lavou, ele se recompôs e encarou aquilo como um fato natural. Não houve choro, não houve lamento, não houve tristeza, aparentemente não houve dor. Isso diante da morte de um filho. Um filho que nunca trouxe aborrecimento, um filho que não trouxe tristezas, e mesmo assim não houve choro. Agora, diante da morte de um outro filho, este sim, um filho que trouxe grandes aborrecimentos a Davi, um filho que trouxe muita tristeza, muita dor a Davi, este foi causa de grande lamento e de grande choro. Vejamos. 2 Samuel, capítulo 19, versículo de 1 a 4. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte do seu filho amado. Naquele dia todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. O filho travesso, o filho que trouxe luta, o filho que trouxe dor,
esse causou choro, esse causou lamento, esse causou dor. Mas há uma similaridade entre o caso de Jacó e o caso de Davi quanto ao seu primeiro filho, ao recém-nascido que havia falecido. Com relação a Absalão, a perda, a dor que a sua morte causou a Davi, podemos entender que é porque Davi não tinha a esperança de vê-lo após a morte. Então seria uma separação eterna. Quanto ao filho recém-nascido, nós vimos ali que ele tinha a esperança, ou mais que isso, ele tinha a convicção, a certeza de que iria vê-lo. Que depois que ele, Davi, morresse, ele iria encontrar com o seu filho. Assim como também Jacó trouxe essa mesma exposição, dizendo que ele iria se encontrar com José, acreditando naquele momento que José estava morto. Se ele morresse, ele então iria encontrar com José na eternidade. Essa crença, ela alimenta a nossa alma, a crença de que nós vamos ver os nossos entes queridos, ela nos dá a esperança, ela nos dá o acalento necessário, o consolo necessário para prosseguir vivendo. Nós vemos que Jacó, com aquele acalento, com aquela esperança de que um dia ainda ia ver o seu filho após a morte, ele ainda teve dado por Deus a oportunidade de ver o seu filho em vida, porque ele esperou no Senhor, ele tinha esperança, assim como também Davi tinha convicção da vida eterna. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, olha, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que maravilha, aqueles servos do passado então puderam fortalecer-se na força do Senhor. Buscar força no Senhor e na força do seu poder. Há quem busca no Senhor a sua força, quem busca no Senhor o seu poder, ele atinge ao ponto de ter esperança na vida eterna e ele consegue se acalentar, ele consegue se consolar, ele consegue passar pelos momentos de depressão, de luta, de angústia, de dor e sair vencedor. Meu amigo, se você está passando por um momento de luto, se você passou por um momento de luta, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se na força do poder do Senhor e você vai ter força suficiente para vencer esse momento de dor e de tristeza, ter a convicção de que vai reencontrar o seu ente querido lá na glória e muito mais, vai ter a força para suportar até mesmo a perda daqueles que você não tem tanta convicção assim que estarão com o Senhor lá na glória. Se você nunca passou por essa experiência de perder um ente querido, saiba que você vai passar por essa experiência. Por isso, peço a Deus misericórdia para que Ele te dê força desde já, para que você também supere quando esse momento vier. E nós continuaremos ainda falando depressão no próximo vídeo.